Olá, tudo bem? Bom, vamos retomar o nosso tema do momento, que são os vetores, né? Nós começamos no último vídeo a conversar sobre eles e vimos que os vetores são variáveis, né? Então, o armazenamento de elementos no vetor não é em caráter definitivo, ele é temporário, assim como o armazenamento de valores em variáveis, mas eu posso, diferente das variáveis, armazenar ao mesmo tempo vários valores. Então, o vetor nos abre um leque interessante de oportunidades, né? Por enquanto, não estamos ainda trabalhando com armazenamento fixo, mas já dá para a gente fazer coisas bacanas quando eu tenho uma variável na qual eu posso armazenar mais de um valor ao mesmo tempo. Lembrando que esses valores precisam ser de um mesmo tipo, né? Então, eu consigo armazenar em um vetor 100 elementos do mesmo tipo. Não dá para, em cada posição do vetor, eu ter um elemento de um tipo diferente, né? Não posso ter na primeira posição uma letra, na segunda posição um valor lógico, na quarta posição o número inteiro, não dá. São todos os elementos de um mesmo tipo. Então, a gente viu no último vídeo alguns exemplos de declaração de vetor, né? A gente viu que eu posso declarar o vetor e não armazenar nada nele, só separar o espaço da memória para uso futuro, mas eu posso também criar o vetor e já definir os elementos que eu quero nele armazenados, né? A gente viu que eu defino o conjunto de elementos e na ordem que eu defino, eles vão sendo armazenados no vetor. Vimos também vários exemplos nos quais a gente coloca um valor específico numa determinada posição e vimos exemplos nos quais a gente pega um valor que está numa determinada posição e imprime em tela ou usa num cálculo, etc. O que é importante em relação aos vetores? Eu já falei no último vídeo, vou repetir. É importante você saber que toda vez que eu quero utilizar o vetor, eu preciso fazer referência à posição dele que eu quero manipular. Seja para armazenar dado, seja para recuperar o dado que está lá armazenado. Eu não posso falar simplesmente, vamos supor que eu esteja usando aquele vetor vogais que vimos, né, no último vídeo. Eu não posso, por exemplo, dizer escreva vogais. Né? Por quê? Porque vogais é um vetor e um vetor tem vários elementos. Então eu posso escrever um elemento do vetor, mas eu preciso dizer qual. Eu não posso fazer escreva vogais e aí o Portugal Studio vai entender que eu quero escrever o vetor inteiro. Isso não acontece, né? Eu não posso fazer cout vogais e achar que o vetor inteiro vai aparecer em tela, porque não vai, né? Vai dar erro, inclusive, porque eu preciso dizer qual posição do vetor eu quero referenciar. Então, para que isso fique muito claro, eu trouxe dois exemplos para a gente ver. O primeiro de armazenamento no vetor e o segundo de recuperação dos dados que estão armazenados para impressão em tela, por exemplo. Você vai ver que como o vetor tem várias posições, né? Você não vai criar um vetor de uma posição, porque senão você cria uma variável, certo? Você vai criar um vetor para um conjunto de dados. Então, como você tem um conjunto de dados, você vai ter, por exemplo, que armazenar o valor na posição 0, depois na posição 1, na posição 2, na posição 3. Então, observa que eu estou fazendo um procedimento repetitivo de armazenamento. Então, a gente normalmente vai utilizar o vetor junto com uma estrutura repetitiva, né? Uma dessas que já vimos, das três que já vimos. Como um vetor tem um número definido de elementos, eu sei quantos elementos eu vou armazenar. Então, eu sei quantas vezes eu preciso repetir o processo de armazenamento. E, então, uma variável vetor normalmente vai ser utilizada em conjunto com uma estrutura repetitiva que é aquela em que a gente sabe quantas vezes eu quero que a repetição aconteça, certo? Então, vamos dar uma olhada em tela aqui no slide para a gente ver como é que se dá o armazenamento de valores. Imagine que eu tenho o vetor chamado nomes, ele vai ter capacidade para 45 nomes, porque eu defini que esse vetor é do tipo cadeia, né? Então, em cada posição eu consigo guardar uma cadeia de caracteres. Criei uma segunda variável chamada índice. Por quê? Como eu quero armazenar 45 nomes, eu vou precisar controlar em qual posição do vetor eu estou. Então, eu criei a variável índice. É muito comum que essa variável se chame indi, até a letra D só, e é muito comum também que essa variável se chame pos ou posical, né? Já que a gente não pode usar C cedilha e til
em nome de variável, né? Porque essa variável índice é aquela que vai controlar a posição do vetor que desejamos acessar naquele momento. Então, se eu quero receber 45 nomes, eu vou criar uma estrutura repetitiva, certo? Vou utilizar a estrutura para porque, como eu acabei de dizer, eu sei quantas vezes eu quero que a leitura de nomes se repita. 45 nomes, então 45 vezes. Como é que eu vou definir essa estrutura para na linha 3? Índice foi a variável que eu criei para controlar a posição do vetor. Então, a primeira posição do vetor, a gente já sabe, porque a gente viu no último vídeo, que é a posição 0. Então, um vetor para 45 nomes vai variar da posição 0 até a posição 44. Então, o índice é inicializado com 0. Eu vou continuar repetindo a leitura de nome enquanto o índice menor ou igual a 44, que 44 é a última posição do vetor, e índice vai variar de 1 em 1. Né? Monto aquela mensagem caprichada para o usuário dizendo o seguinte: informe o nome do primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno. Ué, mas o que é aquele índice mais 1 ali, professora? Bom, índice começa de 0. Eu não posso dizer para o usuário assim: informe o nome do 0º aluno. Vai ficar meio esquisito, né? Então, eu sempre mostro o índice mais 1, que quando o índice for 0, ele vai pedir o nome do primeiro aluno. Quando o índice for 1, ele pede o nome do segundo aluno, né? Porque a gente começa na posição 0 do vetor, então tem que tomar cuidado ali em fazer referência somente a índice, senão a primeira mensagem vai ficar esquisita. E aí o nome que for digitado pelo usuário vai ser armazenado, como a gente vê na linha 6, no vetor nomes, posição, índice. Então, aquele índice ali entre colchetes não pode ser omitido, gente. Por quê? Porque é ele que vai dizer a posição do vetor que eu quero, na qual eu quero guardar o nome. Então, quando o índice for 0, o nome digitado vai para a posição 0 do vetor nomes. Quando o índice for 10, que a gente vai variar índice mais de 1 em 1, né? Quando o índice for 10, eu vou guardar o número digitado na posição identificada pelo número 10 do vetor, certo? Então, não posso esquecer daquela referência da linha 6. Vamos ver no C++ como é que isso seria. Mesmo esquema, o CIN, que vai guardar o nome que o usuário informa no vetor, precisa vir acompanhado daquela informação entre colchetes, que é a variável índice, que controla a estrutura repetitiva que a gente criou na linha 3, né? De novo, o índice começa de 0, porque 0 é a primeira posição do vetor. Se você esquecer e começar índice de 1, você vai deixar a primeira posição do vetor vazia. E se você ali onde a gente lê índice menor ou igual a 44, você fizer índice menor ou igual a 45, você vai ter um problema de estourar o limite do vetor, porque a última posição do vetor é a 44, não é a 45, certo? Tanto no Portugal Studio quanto no C++, a gente começa da posição 0 do vetor. Vejam mais um exemplo, que é o exemplo para a gente exibir o vetor. Imagina que eu tenha guardado os 45 nomes, então eu quero exibir esses nomes em tela. Eu crio o laço igualzinho ao laço anterior, variando de 0 a 44 por conta das posições do vetor. O incremento vai ser de 1 em 1, porque eu quero exibir o nome da posição 0, depois o nome da posição 1, o nome da posição 2, assim até a posição 44. E aí eu monto a seguinte mensagem para o usuário com esse escreva: índice mais 1 aluno, para aparecer primeiro aluno, e aí o nome do primeiro aluno, segundo aluno e o nome do segundo aluno, certo? Observa que nessa linha do escreva, eu tenho nome, posição, índice. Então, assim como para armazenar eu preciso dizer qual posição, para recuperar e mostrar em tela, por exemplo, eu também preciso fazer referência à posição. No C++, exatamente a mesma coisa, eu preciso dizer qual é a posição do vetor que eu quero manipular nesse momento. Então, vejam que os vetores não serão acessados nem para armazenamento de dados, nem para recuperação de um dado que já está lá armazenado, se você não disser a posição. Como a gente tem várias posições, normalmente a gente vai utilizar uma estrutura para me ajudar a armazenar os dados nessas diferentes posições e vai usar a estrutura para me ajudar a recuperar os dados das diferentes posições, certo? Então, é muito comum
que você veja essa utilização. Mostrei aqui as operações principais de armazenamento no vetor e recuperação de dados de lá, mas guarde na sua cabeça que toda vez que você quiser manipular um vetor, você precisa fazer referência à posição dele que você quer acessar, certo? Nos vemos no próximo vídeo.